Bom, pessoal, de volta aqui com mais uma aula de física. Agora é a vez do módulo 45 da nossa apostila, portanto, se preparem aí, peguem o material, façam as anotações, façam os destaques iguais aos que vocês estão vendo aí na tela. E agora a gente vai dar sequência àquela parte extremamente importante, da qual eu comentei no vídeo passado, que é sobre a dinâmica, como uma parte da mecânica, que vai explicar o porquê das alterações de movimento. Na aula anterior, a gente falou sobre a primeira lei, que é a tendência dos corpos a manterem seus estados de movimento, ou repouso ou movimento retilíneo uniforme, lembrando que esse estado de movimento é mantido quando a força resultante sobre o corpo é nula, Lembrando também lá dos nossos primeiros momentos falando dessa lei, enquanto eu falava genericamente das três leis, eu falava assim que a primeira lei tratava de situações em que o corpo estava livre de forças, ou com força resultante nula, e a segunda lei vai tratar de situações em que o corpo está sofrendo a ação de uma força. Então você vai ver aí, por exemplo, que a segunda lei de Newton, na apostila de vocês, tá como o seguinte título: segunda lei de Newton, relação entre força e aceleração, Lembrando também que eu falei na aula passada que força é um dos objetos mais importantes que a gente vai estudar na dinâmica, e toda força causa aceleração, quando essa força resultante é não nula. A gente viu na aula passada que, sendo a força resultante igual a zero, o corpo mantém o seu estado de movimento, mantém sua velocidade vetorial. Toda velocidade vetorial tende a se manter por inércia, ok? É o que a gente chama de inércia de velocidade. A inércia é medida pela massa do corpo. Quanto maior for a massa, mais tendência tem de não alterar o seu estado de velocidade. No nosso caso, quando a força não for nula, a gente vai estudar aqui agora a relação entre essa força, que é uma causa da alteração do movimento, e o efeito dela, que na verdade é a aceleração. Então, a partir de agora, a gente já emenda a situação, Você já conecta uma lei na outra, a primeira e a segunda leis, elas devem sempre andar juntas, como se fossem duas ideias complementares, não contrárias, e sim complementares. Ou seja, quando a força resultante é zero, aí você vai para os princípios da primeira lei. Quando a força resultante não é zero, você vem para cá, para os princípios da segunda lei. Ou seja, toda vez que tiver qualquer alteração de velocidade, lembra que velocidade é uma grandeza vetorial. Para grandezas vetoriais se alterarem, se mudarem, sofrer alguma alteração, não necessariamente tem que ser alteração do seu valor, Pode ser alteração em valor, pode ser alteração em direção, em sentido, enfim. Sendo a velocidade o nosso principal ponto de partida de análise, toda vez que tiver qualquer alteração na velocidade de um corpo, é certeza que tem a presença de uma ou mais forças, inclusive, É certeza que a força resultante não é zero. Ou seja, se você tem força não nula, é certeza que você tem alteração da velocidade. Se você tem alteração da velocidade, é certeza que tem uma força não nula. Quando eu falo alteração de velocidade, pode ser aumentar o valor, movimento acelerado, diminuir o seu valor, movimento retardado, alterar a sua direção de movimento, fazer curva, que é o movimento circular. Tudo isso que eu falei possui força resultante não nula. Aliás, aqui está fazendo um complemento dizendo que essa força referida, na verdade, não é uma só, é uma força resultante, que é a soma vetorial de todas que vão atuar naquele corpo. A partir do momento que você define que a força resultante no corpo não é nula, é certeza que existe alteração da velocidade. Alteração de módulo ou de direção, tanto faz. Se a velocidade muda, existe aceleração. Então, a segunda lei diz o seguinte: quando uma partícula recebe a ação de uma força, ela adquire na direção e sentido da força uma aceleração cujo módulo é proporcional ao módulo da força aplicada. Ou seja, quanto maior for a força aplicada resultante, maior vai ser a mudança na velocidade, maior vai ser a aceleração que o corpo vai sofrer e na direção dessa força resultante.
né? Essa segunda lei estabelece um aspecto quantitativo entre força e o efeito da aceleração produzido, que pode ser traduzido pela essa fórmula aqui, ó. Isso aqui a gente vai ter que saber demais, né? Vamos usar isso muito. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. E detalhe, essa força resultante é proporcional à aceleração e a massa é inversamente proporcional à aceleração, porque quando tem muita massa, um corpo que tem massa grande, ele tem mais inércia, né? Então ele resiste mais à mudança no seu estado de movimento. Então sua aceleração vai existir, mas vai ser menor, quanto maior for a massa. Agora, a relação direta, como o próprio nome do módulo e o título nos fala, a relação entre força e aceleração é essa, que a força causa uma aceleração de mesma direção e sentido. Se a força for para a direita, a resultante, a aceleração também vai ser, e com intensidade baseada no seu valor. Vamos decorar isso aqui, ó. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Nós vamos usar isso aqui demais. Basicamente falando é isso, né? Imagina que esse F, ao invés de ser só F, seja FR, força resultante. Não só uma força aplicada, e sim o resultado de uma ou mais forças atuando, uma força resultante não nula, acarretando uma aceleração. Força resultante não nula para a direita, aceleração para a direita. Como é que a gente faria o cálculo? Se você sabe o valor da força e da massa, você calcula a aceleração. São 3 grandezas. Se você sabe 2, você calcula a terceira. A força resultante e a aceleração terão sempre a mesma direção e o mesmo sentido. Não tem como ter força resultante para a direita e ter uma aceleração para a esquerda, ok? Quando atua sobre uma partícula mais de uma força, essa força aplicada a F deve ser chamada de resultante. Aí, força resultante, pessoal, a gente tem que fazer baseado na teoria dos vetores, né? Dá só uma olhada nessa pessoa que vai atirar uma flecha usando um arco. São 2 forças tensoras ali no elástico do arco, que juntas vão dar essa resultante aqui, ó. Aí, para fazer aquele cálculo, força resultante igual a massa vezes aceleração, a gente não ia usar nenhuma dessas duas, ia usar essa resultante aqui, ó. A aceleração não vai ser para cima nem para baixo, vai ser na direção e sentido da resultante. Virando a página aí, pessoal, como eu disse, a força resultante, na verdade, é uma soma vetorial de todas as forças que atuam no corpo, com os casos um pouco mais comuns, tipo esses, ó. A força resultante vai ser a soma quando as duas estiverem para o mesmo lado. A força resultante vai ser a subtração quando as duas forem opostas, olha só. E um caso muito comum de aparecer também é quando as forças que atuam no corpo são perpendiculares, aí você faz o teorema de Pitágoras para achar o valor da resultante. Achado isso, você pode, numa boa, relacionar o valor dessa força resultante que você encontrou com a massa do corpo e a aceleração. Aliás, vamos lembrar das unidades de medida, né? Metros por segundo ao quadrado da aceleração, vocês já estão acostumados lá dos nossos estudos na cinemática. Quilograma de massa. Newton, bom, não errei aqui não, viu, gente? Newton como unidade de medida é minúsculo mesmo, só no símbolo é maiúsculo, tá? Força resultante em Newton, massa em quilograma, aceleração em metros por segundo ao quadrado. Bom, vamos lá para os exercícios, né? Na verdade, o módulo 45, ele termina com esses exercícios, e depois o módulo 46, que vai ficar para as nossas próximas aulas, trazem outros exercícios sobre essa mesma ideia, né? O princípio fundamental da dinâmica, que é aquele que fala que a força atuando sobre uma partícula, e essa força sendo uma força não nula, vai acarretar nessa partícula uma aceleração na direção e no sentido da força, cujo módulo é proporcional ao módulo da força. Ou seja, se tem força não nula, é certeza que vai ter aceleração, seu valor vai ser proporcional ao valor da força não nula. Além disso, vai seguir a direção e sentido dessa força não nula. Dá uma olhada no número 1. A figura a seguir mostra um caminhão que está movendo-se em uma estrada plana e horizontal, uniformemente acelerado em linha reta e para a direita. Uniformemente acelerado em linha reta para a direita. Tem aceleração, então é certeza que a força resultante não é zero. Fixo à carroceria do caminhão há um plano inclinado no qual está apoiado o pequeno bloco em repouso em relação ao caminhão. Galera, está em repouso em relação ao caminhão, mas o movimento do bloco em relação ao chão é o mesmo do caminhão. Tem aceleração para a direita também. Dos segmentos orientados desenhados,
o que pode representar a resultante das forças que atuam sobre o bloco. Pessoal, se a aceleração do bloco é a mesma do caminhão horizontal para a direita, a gente aprendeu a aceleração primeiro, lá para trás, pessoal, mas você tem que pensar primeiro em força. A aceleração só está para a direita porque a força resultante é para a direita, então o que representa melhor é o vetor 4, letra D, ok? Bom, o enunciado número 2 fala sobre o cinto de segurança, que a gente até comentou lá na primeira lei de Newton, que é importante por conta da inércia, o corpo tende a manter seu movimento e tal, mas também é meio complicado em algumas situações, o cinto de segurança costuma lesionar o tórax da pessoa, dependendo de umas situações bem específicas, resumindo tudo que está escrito aqui, pessoal, o parâmetro é o seguinte: quando você tem uma desaceleração muito alta, né, a desaceleração é causada pelo cinto de segurança, né, você acelera muito, quando cai, acelera muito e daí cai. Isso aqui resulta numa força muito alta atuando no peito da pessoa. Então você tem aqui, ó, 5 tipos de cinto de segurança. Dos 5, você vai ter aqui, ó, esse aqui causa aceleração muito alta, esse aqui é o que causa aceleração mais alta, esse aqui está muito alto também. Esses outros dois aqui, ó, o cinto 2 e o cinto 4, eles são os que causam menor aceleração. Qual modelo de cinto oferece menor risco de lesão? No enunciado está escrito aqui que se ele faz muita força, se fizer uma força muito grande, vai dar lesão. Força muito grande dá aceleração grande. Ou seja, o cinto que oferece a menor força também vai oferecer a menor desaceleração, que é esse daqui, ó. Inclusive com um valor de tempo muito maior. Cinto 2, letra B. Número 3, um garçom deve levar um copo com água apoiado em uma bandeja plana e mantida na horizontal, sem deixar que o copo escorregue em relação à bandeja e sem que a água transborde do copo. O copo, com massa total de 0,4 kg, parte do repouso e descreve um movimento retilíneo acelerado, acelerado em relação ao solo e em um plano horizontal com aceleração constante. Detalhe, pessoal, pelo desenho do copo aqui, ó, é certeza que a aceleração é para o lado direito aqui. Certeza por quê? Porque a tendência da água era ficar para trás, né? Então ela tem esse formato aqui, desse jeito. Agora, se o copo estava em repouso e a ideia é acelerar o movimento para a direita, a tendência do copo seria ficar aí quando ele escorrega para trás, só não vai escorrer por causa do atrito. Dá uma olhada. Em um intervalo de 0,8 segundo, o garçom move o copo por uma distância de 1,6 metro. Desprezando a resistência do ar, o módulo da força de atrito devido à interação com a bandeja que atua sobre o corpo é o seguinte: ele quer o atrito aqui, mas o atrito vai ser a força resultante. É o atrito que permite o copo ir ir para a direita junto da bandeja. Então a força resultante é o próprio atrito. Agora, a força resultante é massa vezes aceleração. Massa eu tenho, 0,4, inclusive já está em quilograma. Para calcular a aceleração, olha só, esse exercício é importantíssimo, porque ele descreve o movimento em termos de tempo, deslocamento, para você poder jogar na forma e achar a aceleração, e depois ele descreve sobre, tem aceleração? Tem sim, mas por quê? Porque tem uma força de 2 newton atuando. Nossa resposta é a letra B, mas olha só. Equação horária do movimento uniformemente variado, essa fórmula a gente já aprendeu. Parte do repouso, de acordo com o enunciado, o tempo é 0,8. A aceleração eu não sei, o tempo é 0,8. E esse ΔS aqui, ó, também está no enunciado, que desloca por 1,6 metro. E aí você vai fazer o isolamento, multiplica cruzado lá, né, dá 3,2, passa dividindo. 5 metros por segundo ao quadrado é a aceleração. Cuidado, porque ele perguntou força. E a gente viu ali em cima que o atrito, nesse caso, é a força resultante. E força resultante é massa vezes aceleração. Massa já em quilo. Aceleração, 2 newtons, letra B. O exercício número 4 também é bem parecido, porque ele vai tratar cinematicamente os dados para depois a gente usar a dinâmica. Olha só. Partindo do repouso, um carro de Fórmula 1 atingiu a velocidade escalar de 180 km por hora após percorrer 120 metros em uma pista reta e horizontal com aceleração constante. Tá, beleza, o movimento é acelerado. Eu tenho um deslocamento de 120 metros, velocidade final atingida de 180,
só que está em quilômetros por hora, né? Repouso, velocidade inicial é 0, tudo isso descreve o movimento, tudo isso é parte da cinemática. Cinemática que nós aprendemos aí até há poucas aulas, né? Lá no movimento circular e tal. Agora, movimento uniformemente variado porque a aceleração é constante. Velocidade em quilômetros por hora eu divido por 3,6, acho em metros por segundo. Parte do repouso e eu quero o valor da aceleração, porque ele, na verdade, ele quer a força, né? Só que para calcular a força eu preciso da aceleração. Dá só uma olhada o que eu vou fazer. Equação de Torricelli, porque não tem o tempo e também não quer saber. Velocidade final é 50, a inicial é 0, não tem aceleração e o ΔS vale 120 metros. Né? Se eu passar para lá dividindo 2.500 por 240, vai dar, só simplificando aqui, ó, 250 sobre 24 é a nossa aceleração. Só que como ele perguntou a força, é aquele negócio, né? A cinemática descreve o movimento até aqui, mas fala que teve o efeito, teve uma aceleração de quanto? Ó, de 250 dividido por 24. Mas e qual foi a causa? Aí a causa, quem define, é a dinâmica. A força resultante, que é a média da força resultante aqui, é massa vezes aceleração. A massa em quilogramas, 720 quilos. A aceleração eu calculei ali em cima, mesmo sem pedir, mas eu já sabia que ia precisar, tá vendo? Se eu dividir 720 por 24 dá 30, e 30 vezes 250 dá 7.500. Nossa resposta é a letra D, beleza? Assim a gente encerra aqui, módulo 45. Até a próxima.